Muito bem, um outro assunto, Rafael, que você trouxe recentemente para suas redes sociais é aquele caso do Thiago Leifert, né? A gente tá falando sobre política e o caso do Thiago Leifert tá diretamente ligado com Muito política, ligado. então acho que é bacana a gente comentar sobre isso. Você fez algumas críticas a ele, né, lá, ao Thiago, devido ao posicionamento dele, só contextualizando para quem tá nos acompanhando, o Thiago Leifert que recentemente se manifestou, disse que vai votar, que prefere votar zero do que votar no Lula ou no Bolsonaro, né? Você fez algumas críticas ao Thiago lá, né? Qual que é a sua avaliação sobre esse caso? Que tá super em alta aí. Deu uma explodida nos conteúdos em cima disso. Eu fui muito humilde. Eu nem coloquei vote no Ciro, ou dei uma oportunidade. Eu falei para ele, ou se chegou nele, vai ser uma ideia, né? Mas eu disse para ele assim, o que ele representa, o que os influenciadores representam uma categoria de baixo. Então, se ele, a Anitta, a Ivete, pessoas muito midiáticas, dizem isso, elas influenciam as pessoas nesse momento. E nesse momento, a gente nunca teve essa coisa de se posicionar politicamente como a gente tem hoje. Então, neste momento, não é se posicionar, eu defendo esse ou aquele, mas é dizer que o voto é importante, sim, para mudar, porque é a única coisa que a gente tem, sendo civil, sendo dentro dessa categoria de votante, que a gente tem. A gente pode até ir lá cobrar, mas depois dele eleito, ele mal atende a gente. Como eu falei no começo, você não sabe, você não lembra, ou se o seu voto realmente valeu para aquele deputado que você votou. Então eu voto, eu defendo que a pessoa vote no candidato e não na legenda. Vote no X, assim, marque um X no nome da pessoa e vote nele. Porque depois, quando você lembrar, você fala, vou cobrar desse cara. Por que ele não veio aqui na minha cidade, como a gente está aqui em Santana do Parnaíba, e eu seria um deputado federal do Estado? Então, por que eu não estou cuidando do Estado? Por que eu desapareci? Por que eu estou ignorando o processo que eu fui eleito e estando lá na Câmara só ganhando dinheiro? Eu sou um nada. Então, vocês que votam no nada têm que cobrar essa pessoa. Vocês não elegeram o presidente atual para ele fazer uma mudança? Por que não estão cobrando? Por que a desculpa é sempre do PT? E aí chega o Thiago Leifert e fala assim, eu não vou votar em ninguém. Quantas pessoas você acha que vão votar em ninguém por causa do comentário do Thiago Leifert? Por que ele não se posicionou? Votem numa outra opção. Nem falei o nome do fulano aqui. Mas qual que é a indicação que você faz, por exemplo, para as pessoas que não se veem nem no Lula e nem no Bolsonaro num segundo turno? Porque as pesquisas, elas indicam que a gente vai ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né? Porque durante a pré-campanha e a campanha é normal. Você, por exemplo, você vai apoiar o Ciro Gomes para as eleições presidenciais, com certeza você vai votar nele, que é o candidato do seu partido, enfim. Mas no segundo turno, no eventual segundo turno, aí no que as pesquisas indicam, qual que é a indicação que você faz aí pro eleitor que se vê nessa dúvida aí, Lula e Bolsonaro, já que você diz que não é legal votar zero? Então, a gente tem no primeiro turno a possibilidade de votar naquilo que te interessa. O primeiro turno são 12 candidatos até agora. Então você tem que olhar para o projeto. Na sua escola teve Grêmio Estudantil? Sim. Você lembra que no Grêmio Estudantil fazia um grupo de alunos que defendia mais horas de futebol, o outro defendia mais horas Sim. de vôlei, e as meninas, mais horas não sei o quê. Quando a gente olha para aquele monte de propostas, a gente tem que olhar para aquilo que nos interessa. Então você tem que pegar o candidato que defende os teus interesses hoje. No segundo turno, não é mais amor. Aí você pode usar o contra alguma coisa ou a favor disso, né? Então eu não quero mais que o Bolsonaro seja eleito. Então eu voto no outro. Não é o nome, é o outro, né? No primeiro turno, se a gente pudesse discutir as pesquisas, por exemplo, a gente tem distorções de pesquisa porque elas podem ser encomendadas de certa forma que favoreçam esse ou aquele. Então, se a gente olhar só para o que tem hoje, e esse acho que é um erro do brasileiro, que ele vota no que está ganhando. Se ele está na frente mesmo, ele já vai ganhar. Eu não quero um segundo turno, eu não quero ter que votar duas vezes. Então ele já vai mais ou menos por aí. Então a gente não tem uma politização das pessoas em cima do assunto. Então sim, vote nas pessoas que te defendam agora. Quer defender uma pauta de MEI? Você tem um candidato. Quer defender uma pauta que estatize tudo? Você tem o candidato Y. Você quer defender um cara que defende aposentados? Você tem essa possibilidade. Chegou no segundo turno, não tem mais possibilidade, vota nesse ou naquele. Mas não é uma convicção mais, é um voto útil. Você não quer mais que a política seja igual a hoje, vota no outro.